A paz do Senhor, estamos de volta, para gravar mais um vídeo. Nós estamos estudando sobre o tema como estudar e compreender as Escrituras Sagradas. E eu não me canso de dizer que é desejo do Senhor que nós compreendamos a sua palavra e que nós vivamos os seus maravilhosos propósitos. É desejo do Senhor que nós cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor nosso Deus. E para isso Ele nos deu a sua gloriosa palavra, para que nós pudéssemos então entender o seu maravilhoso plano, o seu maravilhoso propósito para a humanidade. Na aula passada nós falamos sobre o tema Leia a Bíblia conhecendo as figuras de linguagem. E faltou ainda algumas figuras que são de muita importância, para o estudo bíblico, o estudo bíblico teológico ou mesmo para a nossa devoção diária. É muito importante que nós conheçamos as figuras das quais eu vou falar nesse momento. A primeira figura que eu vou falar para você é do antropomorfismo. Vem de duas expressões gregas, antropos mais morfê, que significa forma humana. O antropomorfismo é a forma humana, é a linguagem que nós, através dela, nós damos forma humana para Deus, para que nós pudéssemos compreender o Senhor. Deus se revela como homem, muitas vezes nas Sagradas Escrituras. Por isso que no livro de Isaías a Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida, que os ouvidos do Senhor não estão agravados, para que não possam ouvir, mas que os nossos pecados, as nossas transgressões fazem separação entre Deus e nós, para que não alcancemos o Senhor. Também nós encontramos essa figura de linguagem dizendo que Deus tirou o povo de Israel com mão forte e braços estendidos. Diz que Deus se assenta sobre o globo da terra. Diz que os céus é o seu trono e a terra é o escabelo ou estrado dos seus pés. Tudo isso mostrando Deus como um ser humano. Mas na verdade a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não, Deus não é homem. Então essa figura de linguagem, o antropomorfismo, é uma forma de fazer-nos aproximar a compreensão do Senhor, o nosso Deus. É fato que Deus é um ser pessoal, que Deus é uma pessoa. Agora é fato também que a pessoalidade divina é totalmente diferente da pessoalidade humana nos seus mais variados aspectos. A pessoalidade divina é totalmente diferenciada da pessoalidade humana. Então, compreender o ser divino, nós o compreendemos em muitos aspectos através dessa figura de linguagem do antropomorfismo, a qual nós nos achegamos a Deus como um pai que cuida do seu filho. E quando nós pensamos em Deus como pai, nós pensamos nas características humanas da paternidade e que fazem alusão às características divinas, tais como amor, provisão, bondade, cuidado, enfim. Uma outra linguagem, outra figura de linguagem é a antropopatia, também do grego antropos mais patia, que é o ato de dar sentimento a Deus. Por isso nós encontramos na Bíblia Sagrada dizendo que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Deus se arrependeu de ter colocado Saul no trono. Deus se arrependeu de ter falado que destruiria a cidade de Nínive. Agora, a grande sacada é: Deus se arrepende? Deus pode se arrepender? Bom, se Deus pudesse se arrepender, é sinal que ele poderia mudar de atitude, que ele poderia mudar de pensamento. Mas se Deus pudesse mudar, é sinal que ele não é tão bom quanto poderia ser. Ou que ele poderia ser um dia mau, que ele poderia ter aspectos de maldade em si.
Então, por isso, o Tiago, o apóstolo Tiago, falando sobre isso, diz que em Deus não há mudança e nem sombra de variação. Em Deus não há mudança e nem sombra de variação. Então, esse ato, de falar que Deus se arrependeu, que Deus se ri, que Deus se ira, é um Deus que se ira a todo momento, ou que a ira de Deus dura só um momento, é uma figura de linguagem para que nós compreendamos, Deus, um pouquinho do ser de Deus. Caso contrário, ficaria muito difícil, para que nós, pudéssemos compreender. A bem verdade é que todas as vezes que fala, que Deus se arrependeu, que houve mudança em Deus, na verdade a mudança partiu do ser humano e nunca de Deus. Deus, ele nunca mudou os seus propósitos. Deus fez o homem para ser um homem justo, um homem bom. Tanto é que o Salomão, falando sobre isso, ele diz que Deus fez o homem bom, mas ele buscou muitas invenções. Então, o fato de Deus, do homem mudar, mudar o seu comportamento, isso forçou também Deus mudar a sua disposição para com o homem. O homem que receberia apenas bênçãos, seria afetado ou seria alcançado apenas pela bondade, de Deus, pelo amor de Deus, agora passa a ser alvo da justiça de Deus também, do juízo de Deus também, ao ponto de ser destruído, como foi, no grande dilúvio, ocorrido lá em Gênesis. Então, essa figura, de linguagem, antropopatia, é o ato de dar sentimentos humanos para Deus, a fim de que o compreendamos. Outra figura de linguagem muito interessante é o hebraísmo. O hebraísmo é a forma de pensar e de expressar do povo hebreu. Daí a expressão hebraísmo. Muitas dessas figuras de linguagem do hebraísmo estão presentes, no Novo Testamento, também no Antigo Testamento, para que nós compreendamos o modo de pensar, do povo hebreu. Algumas palavras que são hebraísmo, por exemplo, filhos da ira. A Bíblia diz que nós éramos filhos da ira, como os outros também. Mas ira não é uma pessoa, ira não é um ser, ira é um sentimento. Então, como nós somos filhos da ira? Como que nós éramos filhos da ira? Filhos da ira é que quando uma pessoa se parecia muito com um aspecto da vida, ele era chamado de filho daquele objeto, ou de filho daquele aspecto da vida. Por isso nós encontramos filhos da perdição. No caso de Judas, é chamado de filho da perdição, porque ele tinha uma inclinação para ser perdido. Ele não foi criado para ser perdido. Deus não fez ninguém para ser perdido. Mas, porque ele tinha um aspecto, ele tinha uma inclinação para ser perdido, foi chamado de filho da perdição. Filhos de Belial, filhos do diabo. A Bíblia chama os ímpios, aqueles que não se rebelam contra Deus, de filhos do diabo. O diabo não tem filho, o diabo é um ser espiritual, o diabo é um anjo. Anjo não procria. Como que a Bíblia chama essas pessoas de filhas do diabo? É porque elas têm inclinação de seguir o diabo, de seguir as instruções do diabo. Então, nesse sentido, é que a Bíblia chama essas pessoas de filhas, do diabo. Nós encontramos muitos hebraísmos, filhos da ira, filhos da perdição, filhos desse mundo, filhos dessa geração. Quando uma pessoa era inclinada com o tempo presente, ela era chamada de filhos dessa geração, ou filhos desse tempo. Filhos desse mundo, filhos das trevas, geração pervertida. Então nós encontramos, além dessa expressão, filhos, como mostrando a natureza pervertida ou a natureza boa para essa pessoa, nós encontramos filhos no sentido de filhos porque ocupou o trono. Então, nesse caso, muitos reis, no período do reino dividido, não era filho daquele rei que ocupou o trono em tempos passados.
Era filho no sentido de que ele sucedeu ao trono. Ele ocupou o trono, né? Não era filho legítimo. Em muitos casos, os reis que ocuparam o trono não eram filhos legítimos daquele rei anterior. No entanto, a Bíblia vai chamá-los de filho, né, de fulano de tal, ou de filho de ciclano. Essas figuras de linguagem, elas são muito interessantes, né, para que nós compreendamos o contexto bíblico. O hebraísmo, o modo de pensar, né, e o modo de falar, né, do povo, né, de Israel. O hebraísmo que está muito presente no Novo Testamento é aquela expressão que Paulo diz que Deus rasgou a cédula, né, que era contra nós. Deus rasgou a cédula que era contra nós. Era comum, né, no meio do povo hebreu, né, quando alguém devia uma conta e aquela conta havia passado do prazo de ser recebida, né, quem tinha a conta para receber o dinheiro para receber, ele podia ir e colocar na porta dessa pessoa devedora, né, uma cobrança. A pessoa que tinha lá na sua porta essa cobrança, ele não podia, né, tirar essa cobrança, né, da sua porta. Como ocorre hoje quando cortam a água, a energia de alguém, coloca lá um lacre, né, esse lacre é inviolável. Naquele tempo se colocava a dívida na porta da casa, né, da pessoa, né, que devia. Por isso Paulo diz que Jesus rasgou a cédula que era contra nós. A dívida que estava cravada, ou que estava pregada na nossa porta e que nós não tínhamos como pagar, Jesus pagou por nós e rasgou a conta, né? Rasgou a cédula que era contra nós. Não só rasgou, mas pregou na cruz. Figuras como essa do hebraísmo nós encontramos em vários momentos na Bíblia Sagrada e é bom que nós entendamos, né, para que fique fácil, então, né, para nós compreendermos as Escrituras Sagradas. Outra figura de linguagem, né, são os tipos de Cristo do Antigo Testamento, os tipos, né, da arca, né, da nossa vida, né, tipificada na arca, né, da aliança, né, o sacerdote, a arca da aliança, a arca de Noé, todos são tipos de Cristo e também tipos, né, da igreja. Então, nesse sentido, nós encontramos uma pedra, uma rocha ferida, né, que tipificava Cristo. Nós encontramos uma sarça, né, que o fogo queima e não se consome, que tipifica Cristo. Nós encontramos o cordeiro que era imolado na Páscoa, né, que tipifica Cristo. E que também, em muitos aspectos, a vida de Israel tipificava a vida da igreja. Portanto, leia a Bíblia conhecendo as figuras de linguagem. Isso vai ajudar você nos seus estudos, nas suas mensagens. Isso vai ajudar você. Disso eu tenho certeza. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Até um próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.